Capítulo 506, Sua alma do trovão não é muito ruim. Tradução, do Corão Revisão, 0. Claro, se ele queria forçar Lin Ming a sair, a única maneira que isso aconteceria era se Lin Ming fosse idiota o bastante para sair por conta própria. Mu Xiu não estava totalmente confiante que isso funcionaria, mas neste momento ele se recusava a desistir e também não tinha outra maneira. Mu Qingyue, aprecie e me diga qual é a marca de transmissão de som de Lin Ming e Mu Qianyu. Mu Xiu balançou sua espada pelo pescoço de Mu Qingyue, traçando uma linha fina de que fluía sangue vermelho. Mu Qingyue zombou, ignorando-o. Se você não quiser se preocupar com sua reputação. Mu Qingyue, parece que você tem uma memória curta. Você está certa, se não conseguimos encontrar Lin Ming, então morreremos. Mas, antes de fazer isso, ainda há muitos assuntos que podemos terminar. Por exemplo, quando Mu Xiu falou, seus olhos se voltaram para Mu Bingyun e piscaram com crueldade. Qingshu, você não ficou muito frustrado ultimamente? Se quiser, então, hehe. Mu Xiu. Mu Qingyue sentiu a irritação em seu coração e apertou com força os seus dentes. Você é pior do que um animal. Se alguém se atrever a tocar em um único cabelo em Bingyun, então vou queimar completamente a minha essência de sangue e minha sanidade, me suicidando assim com eles. Os olhos de Mu Qingyue estavam preenchidos pela sua intenção assassina. Como um artista marcial no nível inicial do reino núcleo rotativo, se ela usasse sua vida como preço e queimasse completamente sua essência de sangue, então ela poderia ganhar força para lutar contra um artista marcial no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Se ela também comesse uma pílula de sangue escarlate durante este período, ela até mesmo seria mais formidável. Mesmo alguém como Mu Xiu teria problemas para lidar com ela. Velha, se você sabe o que é bom para você, então se apresse e fale. Lei Jingqian deu um passo em frente, sua aura opressiva caindo sobre Mu Qingyue. Mesmo que Mu Qingyue queimasse toda a sua essência de sangue, Lei Jingqian não a temeria nem um pouco. Tudo o que Lei Jingqian pensava era no antigo tomo diabólico no anel espacial de Lin Ming, bem como o trovão do demônio exterminador de sangue e quaisquer outros segredos que ele poderia ter. O rosto de Mu Qingyue ficou com uma complexa emoção. Finalmente, ela lhe contou a informação da marca de transmissão de som de Mu Qianyu. Quanto a Lin Ming, ela não estava familiarizada com ele, então ela não sabia. Mas Zhang Zhen na realidade sabia, como ele era um dos bons amigos de Lin Ming. Zhang Zhen, a marca de transmissão de som de Lin Ming, por favor, passe a eles. Os olhos de Mu Qingyue estavam cheios de uma profunda culpa. Zhang Zhen mordeu os dentes. Neste momento, não era apenas Mu Bingyun em perigo, mas também seu avô, o sétimo ancião, estava nas mãos dos inimigos. Ele simplesmente não tinha outra escolha. Seus lábios se moveram e Zhang Zhen passou adiante a informação da marca de transmissão de som de Lin Ming. A verdade era que ele já esperava o que Mu Xiu estava prestes a fazer. Ele só podia esperar que Lin Ming não fosse influenciado por coisas assim. Seu garoto idiota. Se você sabia, então você deveria ter falado antes. Porque Mu Qingshu não conseguiu encontrar Lin Ming, ele estava com raiva. Ele bateu no estômago de Zhang Zhen, e Zhang Zhen rolou no chão. Qingshu, não cause complicações desnecessárias. Encontrar Lin Ming é o assunto mais importante. Mu Xiu tirou 2 talismãs transmissores de som. Neste mundo em colapso, o som transmitido por talismãs também foi suprimido pelas leis deste mundo. Eles também poderiam ser bloqueados por encantamentos, formações de matrizes e todos os tipos de outras barreiras. Mu Xiu fixou suas esperanças na possibilidade de que Lin Ming não estivesse longe demais deles e que também não houvesse uma barreira que bloqueasse o som do talismã. Mu Xiu moveu os dedos e os 2 talismãs transmissores de som. Lin Ming, Mu Qianyu, eu sei que vocês 2 estão juntos. Ouçam-me agora. Mu Qianyu, eu tenho sua irmãzinha como refém.
Se você não quiser que ela seja violada, então, apareça junto com Lin Ming dentro de 10 horas. Se você não fizer isso, eu deixarei os outros atacarem Mu Bingyun. Não só isso, mas por cada hora que você não aparecer, vou matar uma pessoa. Quando Mu Xiu falou, ele sentiu que sua ameaça para Lin Ming era um pouco fraca. Mas, neste momento, ele só podia esperar que Lin Ming fosse um idiota que sairia para morrer por sua própria vontade. Qingshu, comece a contar. Se Lin Ming saísse ou não, Mu Xiu faria como ele disse. Ele já não tinha nenhum escrúpulo ou honra e se ele não matasse Lin Ming, então ele seria o único a morrer. Mu Qingshu tirou uma ampulheta de um pé de comprimento do seu anel espacial e colocou no topo de uma plataforma. Os grãos de areia dentro da ampulheta desceram suavemente para baixo. À medida que as horas passavam lentamente, a areia no topo da ampulheta escorria. Então, Mu Qingshu virou a ampulheta. Esta ampulheta era suficiente para medir 1 hora. Quando Mu Qingshu virou a ampulheta, ele olhou para Mu Bingyun, com os olhos brilhando com uma intenção horrível e lasciva. Neste ponto, Mu Qingshu já havia ficado completamente insano, ele não se importava com as consequências. Quando a areia acabou, ele virou novamente a ampulheta. Assim, 2 horas se passaram. O coração de Mu Qingye estava imerso no caos. Zhang Zhen também se sentiu como uma formiga em uma panela quente. Mas, quanto a Mu Bingyun, ela estava inexpressiva enquanto se sentava em meditação, salvando suas forças para a batalha final. Mu Bingyun estava bem ciente de que se Lin Ming e Mu Qianyu voltassem ou não, a luta era possível. Nesse momento, o número de pessoas que sobreviveria era desconhecido. Se Lei Jingtian realmente quisesse ser implacável, os artistas marciais de nível inferior nem sequer teriam qualificações para escapar. Mesmo que todos se separassem indo em direções separadas e corressem, tudo o que Lei Jingtian teria que fazer era enviar uma enorme rede da luz desencantadora de sonhos e todos os artistas marciais abaixo do reino núcleo rotativo ficariam instantaneamente inconscientes. À medida que a ampulheta virou pela terceira vez, os discípulos da Ilha da Divina Fênix começaram a ficar cada vez mais nervosos. Em frente a uma batalha às portas da morte, pouquíssimos conseguiram ficar calmos como Mu Bingyun. Quando a terceira ampulheta estava a meio caminho, no fundo das ruínas do templo, as figuras de um homem e uma mulher apareceram. Quando Mu Xiu viu isso, ele levantou. Ele não podia acreditar nos seus olhos, eles realmente vieram. Lei Jingtian também ficou chocado. Seus olhos viram as duas figuras e ele imediatamente riu. Eles eram muito estúpidos, ele nunca tinha visto alguém tão estúpido antes. Eles haviam desperdiçado tanta energia e esforço para escapar, mas realmente haviam retornado para morrer apenas porque eles cuidavam dos outros. Eles realmente eram idiotas de um calibre completamente diferente. Mas, quanto aos discípulos da Ilha da Divina Fênix, assim que Mu Qingye viu Lin Ming e Mu Qianyu aparecer, ela estava cheia de culpa e arrependimento. Ela já havia decidido que, assim que a batalha começasse, ela já queimaria sua essência de sangue e também engoliria uma pílula de sangue escarlate como penitência por seus pecados. Mu Bingyun rastreou o anel espacial em sua mão esquerda. Sua mente já estava conectada à espada Luan Azul, ela estava apenas esperando a batalha começar. Haha! Você é tão idiota! Mu Qingshu riu selvagemente, você realmente veio morrer. Se Lin Ming veio, então eles tinham a chance de viver. Mesmo que não conseguissem obter as 8 primeiras camadas da crônica divina proibida do pássaro vermelho, eles se beneficiariam enquanto ganhassem a linhagem da fênix ancestral. Depois que Lin Ming chegou a 300 pés de distância, manteve-se firme e segurou a alabarda sanguinária da grande desolação firme em suas mãos. Ele estava inexpressivo enquanto mantinha a lâmina da alabarda apontada para o chão. Ao lado de Lin Ming, Mu Qianyu tirou a espada pássaro vermelho. Um vento frio soprava pelos seus cabelos, fazendo-os dançar no ar. Ha 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 ha!
Lei Jingtian segurou a espada da luz do trovão em sua mão e avançou para a frente. Lin Ming, embora digam que você é um gênio, eu acho que você é só um tolo. Você claramente sabia que vir aqui significava a morte, mas você ainda entrou nesta armadilha. Como você é um idiota, deixe esse homem velho ajudá-lo. Os braços de Lei Jingtian tremiam e a luz elétrica púrpura apareceu em cima de suas mãos. Esta era a luz desencantadora de sonhos. Quando Lin Ming olhou para a alma do trovão de Lei Jingtian, ele sorriu. Milímetro. Por que você está sorrindo? Estou sorrindo porque, estou pensando que sua alma do trovão não é tão ruim. Eu não preciso que você avalie minha alma do trovão. Lei Jingtian ouviu o significado implícito nas palavras de Lin Ming. Ele se sentiu extremamente desconfortável com a aparição de Lin Ming. Esse bastardo, que tipo de cartas ele poderia estar escondendo? Milímetro. Neste momento, Lei Jingtian repentinamente percebeu o cultivo de Lin Ming. Ele ficou atordoado. Você avançou para o reino Xiantian. Reino Xiantian. Como Lei Jingtian falou, todos os outros também notaram o cultivo de Lin Ming. Ele realmente entrou no nível inicial do reino Xiantian. Os olhos de Mu Qingye estavam arregalados e cheios de descrença. Mesmo a usualmente calma e sem emoções, Mu Bingyun ficou atordoada. Lin Ming tinha saído do nível avançado do reino Ouqian para o nível inicial do reino Xiantian em apenas 6 dias. O que aconteceu nos últimos 6 dias? Deve ter sido inimaginável. Para que um artista marcial alcançar o reino Xiantian antes dos 18 anos de idade, isso já estava além do alcance da compreensão de alguém. Tal cultivo e tal força em uma idade tão terna. Em todo o continente da queda do céu, uma conquista deste grau poderia ser inesperada nas últimas dezenas de milhares de anos. Isso nunca aconteceu desde os tempos antigos até agora. Naquele momento, todos ficaram atordoados em silêncio. Lei Jingtian também sentiu um profundo medo remexendo nele. Lin Ming era muito aterrorizante o suficiente para fazer com que todos tivessem medo de dar tempo para ele crescer. Então é assim. Você tem a confiança para retornar apenas porque você alcançou o reino Xiantian. O que você está planejando fazer? Você acha que pode lutar contra mim? Lei Jingtian zombou e avançou, apontando a espada da luz do trovão para Lin Ming. Antes disso, quando Lin Ming tinha queimado sua essência de sangue, ele ganhou força no limite de um mestre no nível inicial do reino núcleo rotativo e ele ainda estava longe de um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Mas, tendo avançado do reino Xiantian do nível avançado do reino Ouqian, sua força aumentou por 2 níveis. Logicamente falando, no caminho das artes marciais, a disparidade nas lacunas de cultivo aumentava, mais do que antes a cada reino. A diferença entre o nível avançado do reino Ouqian do nível inicial do reino Xiantian era muito menor do que a diferença entre alguém no nível inicial do reino núcleo rotativo e um mestre do nível avançado do reino núcleo rotativo. No entanto, Lei Jingtian também sabia que Lin Ming não poderia ser julgado pelo senso comum. Lei Jingtian não pensou que ele perderia, mas ele ainda utilizaria todo o cuidado possível. Quando Lei Jingtian e Lin Ming se enfrentaram, Mu Qianyu caminhou calmamente até o lado de Mu Bingyun. As duas irmãs, com as espadas de gelo e fogo, enfrentariam juntas Mu Xiu. Quanto a Mu Yanzhu, Mu Qingye e o 7º ancião cuidariam dele. Assim, se Lei Jingtian não conseguisse suprimir Lin Ming, o lado de Mu Xiu estaria com uma grande desvantagem. Lin Ming, eu admito que você tem a habilidade de me fazer ficar sério. Neste mundo em colapso e sob a supressão dessas leis, terei que estar agindo seriamente contra você. Mas em termos de força, você ainda está muito distante. Espada do trovão avassaladora. A espada de Lei Jingtian cortou para a frente enquanto sua lâmina perfurava. Uma luz elétrica roxa profunda brilhou piscando e o som alto do trovão uivou no ar. Neste primeiro ataque de espada, Lei Jingtian estava apenas testando Lin Ming.
No entanto, Lin Ming não tinha nenhuma intenção de continuar com esse teste. Os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso diabólico e ele conectou sua verdadeira essência com a semente do Deus herege. Força do Deus herege, Abra. O poder do refinamento medular também entrou completamente em erupção. Morra. A alabarda sanguinária da grande desolação virou. O corpo de Lin Ming com explodiu sons de estalos explosivos. Acima da alabarda sanguinária da grande desolação, 14 selos sugadores de sangue se torciam em um vórtice carmesim. Alabarda do Gênese. Caixa. A energia do ataque da alabarda de Lin Ming avançou como se fosse capaz de torcer o próprio espaço em pedaços. A luz desencantadora de sonhos de Lei Jingtian foi completamente engolida por aquele vórtice carmesim. Uma poderosa força destruidora envolveu Lei Jingtian, torcendo a sua força vital e fazendo com que seu sangue inchasse. Jingtian imediatamente perdeu o equilíbrio. O que? Lei Jingtian não podia acreditar em seus próprios olhos. Os 14 selos sugadores de sangue quebraram sua energia de espada e perfuraram sua verdadeira essência protetora. Um traço de sangue fresco disparou contra o vento.